Então, gente, dando continuidade aqui à nossa segunda fase da Revolução Francesa, um dos momentos muito importantes é o chamado terror. O terror que vai ser protagonizado pelos jacobinos, e nós vamos perceber o quê? Uma radicalização do processo revolucionário. Um dos pontos importantes desse terror vai ser a chamada Constituição do ano 1, Constituição de 1793. Professor, por que essa Constituição ela é vista como a Constituição do ano 1? Porque para os jacobinos, o fato deles terem chegado ao poder, o fato dessa ascensão é vista como uma divisão ou um divisor de águas na história da França e do processo revolucionário. E aí, na leitura deles, a partir de agora, a história da França seria dividida nesses dois momentos antagônicos. Antes dos jacobinos no poder e com os jacobinos no poder. Por isso que é chamado de a Constituição do ano 1. Uma coisa muito curiosa é que esses jacobinos, inclusive, eles vão mudar o nome dos meses do calendário francês. Aqui agora, nesse momento, nós vamos debater alguns pontos dessa nova Constituição que são extremamente importantes para a gente perceber as mudanças, se compararmos antes dos jacobinos e após os jacobinos no poder. O primeiro ponto que é muito importante que seja trabalhado é o chamado voto universal ou sufrágio universal. A partir de agora, o voto dentro da França, ele seria universal, ou seja, ele seria para todos. Todos, muitas aspas. Por quê? Porque o voto seria apenas masculino, ou seja, seria exclusivo dos homens. A partir de agora, não importa se você a qual classe você pertença, se você é rico ou é pobre, todos os homens ali na França têm o direito ao voto. E aí nós vamos perceber algo que é muito ruim. Por quê? Porque as mulheres francesas, elas participaram ativamente da Revolução, elas foram protagonistas no contexto revolucionário, só que no momento em que esses direitos deveriam ser estendidos para as mulheres, a participação cidadã a partir do voto deveria ser estendido para as mulheres, isso o quê? Isso não aconteceu. Outro ponto importante é a chamada lei do máximo ou a lei do preço máximo, que determinava o teto máximo para os salários e para o preço dos produtos. Por que essa mudança ela vai ser importante? Porque a inflação dentro da França, no meio do contexto revolucionário, ela era galopante, ou seja, o preço das coisas estava aumentando de uma forma exagerada, estava aumentando de uma forma absurda. E quando o preço dos produtos aumenta, o principal impactado é o quê? É o pobre, porque inicialmente ele já vive com pouco. Se o preço dos produtos aumenta, ele é o que mais sobrevive, ele é o que é mais atingido, ele é o que vai ter mais dificuldades para sobreviver. Isso é importante por quê? Porque a partir de agora nós vamos ter um teto máximo para os salários. Ninguém deve receber um salário exorbitante, porque isso só resulta no quê? Num acentuamento das desigualdades sociais. E o preço dos produtos ele vai ser congelado, ou seja, ele vai ficar ali estacionado em um determinado patamar. E qual era a ideia disso? De que se você é pobre, com o preço congelado, você vai ter minimamente o quê? A possibilidade de consumir. Você vai ter ali o mínimo para sobreviver com dignidade. Isso é bem intencionado, só que quando a gente analisa do ponto de vista econômico, isso é fadado a dar errado. Por quê? Porque a inflação ela não para de subir. E quando essa medida deixar de estar em vigor,
o que vai acontecer mais uma vez com o preço dos produtos? Vai saltar. Mas os jacobinos, eles impuseram essa mudança. Outra mudança muito importante vai ser a venda de bens públicos, de bens públicos e dos bens de pessoas que fugiram da França temendo algum desdobramento da Revolução. Por que os bens públicos, alguns bens públicos e os bens dessas pessoas foram vendidos? Nós vamos perceber aqui no contexto da Revolução Francesa que os impostos eles vão deixar de ser arrecadados da maneira devida. Consequentemente, essa não arrecadação ela vai impactar de forma muito brutal as finanças públicas. Portanto, esses bens foram vendidos com essa finalidade de reequilibrar as finanças públicas. Outra coisa que nós vamos perceber é que haverá uma reforma agrária, principalmente as terras dos nobres e da igreja, elas vão ser tomadas pelo Estado e elas vão ser distribuídas para camponeses em especial, desprovidos de terra. Mas elas vão ser simplesmente distribuídas assim de graça? É óbvio que não, gente. O governo jacobino criou uma espécie de financiamento onde os camponeses, ao acessar essa terra, deveriam pagar ou poderiam pagar essa terra num prazo de 10 anos. Isso era interessante também porque ajudava no quê? Ajudava a reequilibrar as finanças públicas dentro da França. Outro ponto muito importante é a abolição da escravidão nas colônias francesas. Nós vamos perceber que essa abolição ela não vai acontecer assim de uma hora para outra, numa espécie de cúmplice. A Constituição determinou as colônias francesas vão abolir a escravidão, porque não era bem assim, gente, porque tinha muito sujeito rico, existiam setores altamente poderosos que estavam ali, direto ou indiretamente, trabalhando com a escravidão. Mas essa abolição da escravidão vai ser muito importante quando a gente pensa no Haiti, que era uma colônia francesa, uma ilha ali no Caribe, e essa abolição da escravidão, juntamente com as ideias iluministas, esses dois elementos vão ser muito importantes para o quê? Para o processo de independência do Haiti. O processo de independência do Haiti, ele é especial porque ele é comandado, porque ele é chefiado por quem? Por escravos negros de origem africana. E a partir desse processo revolucionário vai ser criado aquilo que os historiadores chamaram de haitianização ou o fantasma do Haiti. Isso era um temor que processos semelhantes acontecessem ali na América, por exemplo. Vamos imaginar o Brasil. Naquele momento, grande parte da população brasileira era composta por escravos de origem africana. Por que é o fantasma do Haiti? Do que se tinha medo? Era justamente de que algo parecido acontecesse no Brasil. Os escravos se rebelassem, assassinassem a maior parte da população branca e essa colônia se tornasse um país independente. Por isso que ali no século XIX nós vamos ver que as rebeliões chefiadas principalmente por negros de origem africana, eles serão o quê? Massacrados de uma maneira brutal para que eles servissem de exemplo. Mas esse ponto aqui do chamado fantasma do Haiti, ele é muito importante. E outro fator que é muito importante é que a partir de agora estaria sendo organizado 2 comitês em que os jacobinos iriam governar a França a partir deles. O Comitê de Salvação Pública, que seria o executivo francês, e o Comitê de Segurança Pública, que seria encarregado de investigar e descobrir suspeitos
ou seja, sujeitos que eram vistos como perigosos para os jacobinos, perigosos para a revolução. Após a descoberta desses sujeitos, quem é que estava encarregado para punir os chamados inimigos da revolução? O Comitê de Salvação Pública. Contudo, mesmo com os jacobinos no poder, nós vamos perceber que ainda paira sobre a França o perigo da contra-revolução, porque os jacobinos, eles não conseguiram estabilidade no poder. Girondinos ainda estavam se articulando, querendo retomar o poder. Nobres, ainda mesmo com a morte do Luís XVI, eles queriam o restabelecimento do absolutismo. Portanto, gente, nós vamos perceber que com os jacobinos no poder, ainda haverá o quê? Instabilidade dentro da França, tanto interna quanto externas, porque os países que eram contra essa revolução que estava acontecendo na França, essa revolução burguesa, eles queriam a todo custo o quê? Acabar com a mesma. E nós vamos perceber que no plano interno, o governo dos jacobinos ele vai ser dificultado por uma série de traições, por uma série de conspirações, destruições de fábricas de armas, navios, portos e etc. O exército francês ele vai ser muito importante nesse contexto, porque ele não vai permitir que esses invasores estrangeiros entrem e tomem a França. Contudo, a partir desse momento de instabilidade, nós vamos perceber que os jacobinos eles vão partir para medidas mais drásticas, para medidas mais radicais. E é por isso que um dos pontos principais é a radicalização. Essa radicalização, gente, ela está vinculada ao que vai ser chamado de o terror, ou o período do terror. Porque nesse momento vai ser aprovada a chamada Lei dos Suspeitos. Qualquer sujeito que fosse visto como um suspeito, como um suposto traidor da revolução, ele seria o quê? Preso e executado de uma forma cruel. Ou seja, os jacobinos eles estavam utilizando do medo, eles estavam utilizando do terror para o quê? Para controlar a população dentro da França. Vai ser nesse momento que nós vamos testemunhar que milhares e milhares e milhares de pessoas vistas como inimigas da revolução vão ser o quê? Guilhotinadas. Tanto que tem um discurso clássico do Robespierre que ele fala: a partir de agora nós vamos nivelar as pessoas dentro da França, os inimigos da revolução, pelo pescoço. Vai ser iniciado o terror, ou seja, essas pessoas elas vão ser guilhotinadas. Contudo, nós vamos perceber também que era tanta gente sendo executada, era tanta gente sendo morta na guilhotina, que em alguns momentos não era possível matar a quantidade de pessoas determinadas num único dia pela guilhotina. Outra estratégia para executar esses inimigos da revolução era o quê? Afogá-los no rio Loire. Uma coisa que nós vamos perceber é que para os jacobinos essas execuções eram uma forma de acabar com os inimigos da revolução. Só que essas execuções elas meio que acabaram sendo banalizadas. Pessoas estavam sendo executadas por criticarem os jacobinos, por não concordarem com aquilo que estava acontecendo, ou simplesmente por ter uma visão política contrária àquele momento. E aí, uma parte da população francesa começou a questionar justamente isso. Num determinado momento, os jacobinos eram contra os tiranos da França. E agora eles próprios se tornaram os tiranos. Com o passar do tempo, nós vamos perceber que esses jacobinos, eles vão começar a patinar,
principalmente graças ao aumento das denúncias que estavam sendo feitas naquele momento, de pessoas que eram inimigas da revolução e etc. Alguns jacobinos começaram a questionar aquela metodologia, aquele modelo de execuções exacerbadas. E nós vamos ver que esses jacobinos que eram contrários a esse modus operandi, eles também vão acabar sendo o quê? Guilhotinados. O principal líder jacobino que vai ser guilhotinado pelos seus companheiros jacobinos é o Danton. Ou seja, gente, quando os jacobinos começam a executar jacobinos, existe um enfraquecimento mútuo desse partido político. E com o enfraquecimento desses jacobinos, quem é que vai se aproveitar desse momento? É justamente os girondinos. Eles vão perceber que os jacobinos estão enfraquecidos, a população está questionando eles, e esses girondinos eles vão se reorganizar e vão arquitetar um contragolpe, o chamado Nove Termidor ou a ação termidoriana. Com o Nove Termidor, nós vamos perceber que os jacobinos eles são retirados do poder pelos girondinos e as suas lideranças, em especial Robespierre, o líder máximo dos jacobinos, ele vai ser o quê? Executado junto com outros companheiros. Ou seja, gente, com esse Nove Termidor, nós encerramos a segunda fase da Revolução Francesa e chegamos na última fase, na terceira fase, a fase do diretório, que essa fase vai de 1974 a 1979. Mesmo com os girondinos no poder, nós vamos perceber que durante esses 5 anos a França ainda sofria com a instabilidade. Nós vamos perceber que com a ascensão da alta burguesia, com a ascensão dos girondinos ao poder, a perseguição aos jacobinos, ela se torna o quê? Uma pauta, é uma espécie de vingança, é uma espécie de vamos lavar o sangue que vocês derramaram com o sangue que agora nós vamos derramar. Ou seja, uma vingança. A lei do máximo, ela foi revogada, é óbvio que a população ficou indignada, porque quando a lei do máximo ela foi revogada, haverá um salto substancial no preço dos produtos e isso impacta principalmente os mais pobres. Com a Constituição do ano 3, nós vamos perceber que a partir de agora a Constituição ela iria seguir as diretrizes de um governo girondino. Nós vamos ver algumas mudanças, como por exemplo, o legislativo dentro da França, ele se torna um legislativo bicameral, ou seja, teremos 2 câmaras no legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado. A Câmara dos Deputados, que era o Conselho dos 500, ou seja, 500 sujeitos, que tinham como principal responsabilidade a elaboração das leis dentro da França. E o Senado, que era o Conselho dos Anciãos, que eles iriam o quê? Lavrar as decisões ou não da Câmara dos Deputados, do Conselho dos 500. Se aquela lei fosse interessante, o Senado aprovaria e essa lei iria seguir. Se não aprovasse, essa lei obviamente seria engavetada. E o diretório, que era o executivo, 5 diretores escolhidos por esse legislativo, eles seriam os responsáveis por governar a França nas questões da diplomacia, aplicação das leis, nomeação de altos funcionários públicos e a nomeação de ministros. Contudo, mais uma vez, repito, eles não vão conseguir se estabilizar no poder. Por quê, gente? Porque as ameaças externas ainda existiam. As ameaças internas também existiam. Nós vamos ver que países como Inglaterra e Áustria continuavam com essa ideia de invadir a França.
nós vamos perceber que ainda nobres absolutistas queriam retomar o poder dentro da França e reinstalar o absolutismo. Nós vamos perceber que jacobinos sobreviventes queriam retomar o poder. Ou seja, gente, havia todo um contexto de instabilidade. Os girondinos, eles precisavam de um apaziguador. Eles precisavam de um sujeito que retomasse, que recuperasse a paz e a estabilidade dentro da França. E que sujeito, gente, seria esse? Seria Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que era um jovem general que havia se destacado em campanhas militares, tanto internamente quanto externamente, era um sujeito altamente popular nas camadas mais baixas. Ele foi visto pelos girondinos como esse o quê? Apaziguador. Como esse sujeito que era amado pelas classes inferiores, era respeitado pelas classes superiores, e que ele, posto no poder, seria um sujeito o quê? Que na leitura dos girondinos seria, como eu posso dizer, poderia ser um cara manipulável, poderia ser um cara controlado por esses girondinos para atender os seus interesses. Portanto, gente, a Revolução Francesa, ela acaba no chamado golpe do 18 Brumário. Muito importante esse ponto, porque quando acontece o 18 Brumário, o diretório ele deixa de existir e quem passa a governar a França é o chamado consulado triplo. 3 cônsules iriam o quê? Governar a França. Contudo, 2 desses cônsules, eles eram cônsules apenas de quê? Apenas de fachada. Existia um cônsul principal, um cônsul, o primeiro cônsul, que seria Napoleão Bonaparte, e ele, através do exército, através de uma maneira ditatorial, iria governar a França, seguindo os interesses dos girondinos e afastando essas ameaças, tanto internas quanto externas. Ou seja, gente, com o 18 Brumário, com a ascensão de Napoleão Bonaparte, nós encerramos o conteúdo da Revolução Francesa. Nós vamos perceber que esse processo ele foi altamente demorado, teve várias fases, houveram vários grupos que estavam ali disputando a hegemonia, que estavam ali disputando o poder. Só que no final das contas, quem foi o grupo privilegiado, quem foi o grupo vencedor da Revolução Francesa? Foi justamente a alta burguesia. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, nós vamos testemunhar os interesses da alta burguesia sendo colocados em prática ali na França. Gostaria de agradecer a todos, um forte abraço e até a próxima gravação, gente. Tchau, tchau.